Mas antes nós vamos orar ao Senhor, nós vamos dar um tempinho aí para os nossos amados, né, se assentarem. Nós estamos com o templo bastante cheio, glória a Deus por isso. Você que é visitante pela primeira, segunda, terceira vez, você que nos visita nesta noite, para nós é uma grande alegria, viu? Seja muito bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. A sua presença nos alegra bastante, viu? Muito obrigada por você estar aqui conosco. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa verdadeiramente tocar em seu coração e que você saia deste lugar com a sua alma preenchida. Amém? Estar na presença de Deus é muito bom e estar na casa do Pai é melhor ainda. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Eu peço os obreiros para pôr um controle aí maior no fundão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Abaixa sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai celestial, a Ti a honra, a glória e o louvor, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar na Tua casa, de podermos estar falando com o Senhor. Ó Deus, nós como mães, nós queremos Te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos mães. Obrigado, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu sei que a Tua presença está neste lugar. E eu sei, Senhor, que o Senhor deseja falar conosco de uma forma especial. Nós abrimos o nosso coração, Deus, para ouvirmos a Tua voz. Amado Espírito Santo, nós dizemos ao Senhor que nós desejamos Te ouvir. O Teu toque é muito importante para saciar a nossa alma. Senhor, nós oramos para que no nome de Jesus o Senhor possa falar nesta noite e que o Senhor me use como instrumento do Senhor. Eu coloco a minha vida à disposição do Senhor. Usa-me, Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, para abençoar cada pessoa que adentrou neste lugar, Senhor. Que este momento seja um momento muito especial da presença e ação do Senhor no meio de nós. Obrigada, Deus. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo fica lá no finalzinho da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Amém? Todos já acharam? Livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém? Eu vou estar falando com os irmãos nesta noite sobre missão de ser mãe. Missão de ser mãe. Como eu disse no início, eu tenho a alegria, de ter você aqui como mãe que veio. Você veio neste lugar até por convite de sua filha, de seu filho, ou quem sabe da sua própria mãe. E você veio neste lugar, às vezes você já é mãe também, aquelas mulheres que já são mães. E eu quero te parabenizar por você estar aqui e pelo seu dia, amém? Mas é também o meu dia, E ser mãe não é simplesmente um título. Mãe, pega essa e guarda no seu coração. É doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas.
É isto que eu sou, doutora em desenvolvimento infantil e em relações humanas. Eu desenvolvo um programa de longo prazo, sou responsável por uma equipe, a minha família, e já recebi de Deus 3 projetos, todos homens. E eu trabalho em regime de dedicação exclusiva e sou feliz e realizada. Então quem está falando com você é também uma mãe, e eu quero chamar meus 3 projetos aqui. O meu primeiro projeto foi o Rafael. Cadê o Rafael? Eu quero chamar o meu... vou pedir que ele desça um pouquinho. Vamos chamar os outros. Nós temos os 3 projetos que Deus me permitiu desenvolver, que Ele confiou nas minhas mãos. Esses projetos, algumas têm 3 projetos que são mulheres. Aqui está o meu primeiro projeto, Rafael, que ficou comigo por esse projeto. Eu desenvolvi por 5 anos, até que Deus disse assim: eu quero que você comece a desenvolver mais projetos além deste. E aí me deu Mateus, o meu segundo projeto, que Deus me confiou para desenvolver, para de verdade, como eu disse, tratar da humanidade deles. E o terceiro projeto, que quase não vinha, porque não estava nos meus planos, mas estava nos planos de Deus. Quando eu fiquei grávida do Gabriel, eu tinha perdido antes uma gravidez de gêmeos, e com muito sofrimento. E 1 ano depois da perda desta gravidez de gêmeos, eu me senti grávida por este terceiro projeto. E aí eu disse para o Senhor: Senhor, se é possível, passa de mim este cálice. Eu ainda não tinha certeza que estava grávida, mas a certeza era só a certeza de mãe, né? Mas não de laboratório. E aí eu orava e falava: Deus, passa de mim essa bênção e dá para uma que está tanto precisando e ainda não teve nenhum projeto. Aí Deus olhou lá para baixo e disse: só que não, hein? Eu te capacitarei para que você desenvolva mais esse terceiro projeto. E eu disse: então, pode mandar. E eu o amarei e desenvolverei, como o Senhor me permitir e me ajudar, mais esse projeto. E aí está o terceiro projeto, Gabriel. O Senhor me deu essa bênção, esses 3 projetos que o Senhor me confiou, para que eu pudesse ser mais feliz. Eu quero te pedir que você aplauda ao Senhor por essa bênção. Obrigada, filhos. Podem sentar. Muito obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, ser mãe é verdade, na verdade é um dom divino. Isto não tenha dúvida. É um dom que vem de Deus. É uma capacitação que Deus nos dá e verdadeiramente é uma missão. Não é algo simples, como muitas das vezes as pessoas pensam, que é somente pôr filhos no mundo. Um grande estadista americano chamado Abraham Lincoln disse sobre as mães: as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. E por que ele falou desta frase? Ele estava se referindo ao quê? Ele estava se referindo à influência, à grande influência que as mães têm na formação do caráter de
de seus filhos, na estruturação espiritual também da igreja e na formação da nação. Eu quero ler alguma coisa a respeito do que é ser mãe. Ser mãe é gerar um outro ser dentro do seu próprio ser. É misturar sua vida com outra vida diferente. Ser mãe é doar-se incondicionalmente ao objeto do seu amor. É entregar-se sem reservas, é correr riscos para que o fruto do seu amor seja protegido e guardado do mal. Ser mãe é ser ensinadora, intercessora e protetora. Ser mãe é celebrar com os filhos as suas mais risonhas vitórias e chorar com eles as suas mais amargas tristezas. Ser mãe é ser um vaso de honra nas mãos de Deus para edificar uma família sólida, lançar os fundamentos de uma sociedade mais justa e construir os alicerces de uma grande nação. Então vê-se que ser mãe não é uma coisa tão simples, mas ser mãe é uma missão de grande responsabilidade. Está longe de apenas pôr um filho no mundo, está longe de apenas engravidar, está longe de apenas ganhar presentes e ser homenageada no Dia das Mães. Ser mãe na Bíblia, detalhe, era um dos papéis mais importantes da mulher. Tanto é que o papel de importância dela como mãe era tão sério que a esterilidade feminina chegava a ser considerada uma maldição divina. E por quê? Porque roubava da mulher uma de suas funções mais valorosas. Ser mãe, portanto, não é simplesmente colocar uma criança no mundo. Ser mãe não é eximir-se de sua responsabilidade e repassá-la a outrem, como empregadas, babás, parentes, amigos e creches. Se bem que muitas das vezes se faz necessário valer-se da ajuda de qualquer um desses profissionais, instituição ou pessoas, mas não se pode colocar sobre eles a responsabilidade dessa tão preciosa missão, pois ninguém substitui o amor e o cuidado de uma mãe. Amadas que estão me ouvindo nesta noite, e todos os irmãos também que nos ouvem, porque nós vamos estar canalizando esta mensagem não somente para as mães físicas, naturais, mas para as mães também espirituais. Então, para os pais espirituais, isto é, pai e mãe, mas na área espiritual. Então nós vamos falar com os irmãos sobre a importância da nossa missão de cuidar de filhos. Diga, eu tenho também filhos espirituais, além dos naturais, para aquelas que têm, e aqueles que têm filhos naturais. E este cuidado, esta missão de ser mãe, muitas das vezes está comprometida por causa do momento em que nós estamos vivendo, por causa da sociedade e o tempo que nós estamos vivendo. Uma sociedade pós-moderna que trouxe com ela muitas mudanças nas próprias famílias, famílias que antigamente eram feitas de pai e mãe, hoje é uma mãe somente que até recebe o título de mãe, porque o pai saiu de cena e ela teve que assumir os dois papéis. Então a sociedade moderna trouxe muitas mudanças, e estas mudanças prejudicaram um pouco, acabaram tirando da mulher, da mãe, o tempo necessário para cuidar, para trazer os cuidados necessários, para trazer a proteção e para cumprir a
sua missão. O trabalho delas geralmente é longo. Por quê? Porque precisa de ter duas jornadas. A jornada em casa, com os cuidados da casa, da família, do lar, e nem tanto da família, mas da casa mesmo. E por isso a família fica comprometida. E os cuidados no trabalho. Esta excessiva ocupação acaba por tirar o tempo com qualidade das mães para cuidarem de seus filhos e desempenharem de forma abençoada a sua missão de ser mãe. Mas eu quero falar ainda sobre esta missão segundo os padrões de Deus. A missão de ser mãe se caracteriza por três principais funções. A primeira função é amar em suas várias facetas. Amados, o amor, ele não pode ser visto ou entendido ou transmitido somente por expressões de boca, e nem somente por presentes ou por homenagens num dia específico do ano. Mas o amor, ele precisa ser como aquilo que a palavra de Deus diz. Ele não pode ser por palavras somente, mas ele deve ser por obras e em verdade. Amém? Assim deve ser também o amor que uma mãe, na sua função, na sua missão, ela deve transmitir aos seus filhos. E eu quero estar destrinchando este amor em prática, este amor nas suas várias facetas. Para quê? Para que nós nos sintonizemos e saibamos que ser mãe não é só receber presentes e ouvir palavras bonitas, mas pesa sobre nós grande responsabilidade. Eu sei o quanto me custou educar, criar esses três projetos. Eu sei o quanto me custou para que eles pudessem estar hoje ao meu lado. Por isso que eu os trouxe aqui para que vocês pudessem ver. Eles são os filhos mais lindos do mundo, amém? Assim como os seus. Os mais lindos do mundo são os seus filhos, amém? O Senhor, Ele me deu capacitação, sim, mas me custou muito trabalho. E um dos principais, que a gente pode não ver tanto como trabalho, mas na sua prática é trabalho, é o amor. É amar em suas várias facetas. E eu quero estar destrinchando isso. Ser mãe também dá trabalho. O amor de mãe como missão deve atingir suas variadas funções. Amar significa cuidados diversos. E esse cuidado envolve tempo com qualidade. Por que eu falei da sociedade moderna, deste tempo que nós estamos vivendo, que quase não sobra tempo para nada? E quando sobra, está lá a mãe no no Facebook. Quando não, no Zap. O tempo é engolido. Mas amar é ter tempo com qualidade. Não é tempo correndo, mas é tempo se assentando, olhando no olho, ouvindo, vendo, tocando, pondo a mão, carinhando, alisando. Isso é tempo com qualidade. Aí você vai dizer para mim: ah, pastora, você não sabe que eu não tenho tempo. Mas seu filho é mais importante do que aquilo que você está fazendo. Amém. Porque a vida é mais importante do que qualquer coisa. É que nesta sociedade que nós estamos vivendo, neste tempo pós-moderno, os valores estão invertidos. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, receba esta palavra com todo carinho
e saiba que ela vem do trono de Deus para o teu coração, amém? Cuidados diversos, tempo com qualidade. Outro cuidado que significa amor é o cuidado do asseio. Você pode dizer, mas pastora, que bobagem isso. É claro que eu cuido para que meus filhos sejam asseados, para que meus filhos sejam, vivam, sejam limpinhos. Olha, eu mesma como mãe tenho visto e eu olho muitas mulheres e muitos filhos, e isso me chama muito a atenção, porque como pastora nós lidamos com gente. O nosso trabalho é lidar com pessoas, amém? Com problemas de pessoas, lidar com famílias, e isso me mexe o coração. Muitos filhos sem cuidados básicos, asseios, boca limpa, roupa limpa, cheirinho mal debaixo das axilas, o chamado subaqueira. CC, pois é. Amor é dar asseio, é cuidar nesta parte também. E eu vou dar um exemplo para vocês, como ilustração, desculpem a referência própria novamente, mas casa muito bem neste momento. Eu perdi a minha mãe muito cedo. Eu tinha 4 anos de idade quando ela faleceu de uma doença fulminante. E meu pai logo se casou, mas nós tivemos uma madrasta. E ela não cuidava de nós, como uma mãe, obviamente. E eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos. E eu fiquei muito envergonhada, porque uma colega minha, a gente estava correndo no pátio, na frente de um templo. E nós estávamos brincando, correndo lá no Rio de Janeiro. E aí uma coleguinha minha, mais velha que eu, devia ter seus 14, 15 anos, ela chegou para mim e falou para mim que o meu subaco estava fedendo. Eu fiquei tão envergonhada. Detalhe, primeiro, eu não sabia que ele estava fedendo. Porque vocês sabem que cheiro é assim, viu, gente? A gente se acostuma com ele. Esse que é o problema. Então, eu já havia me acostumado com o meu fedor. E aí eu fiquei chocada por não ter descoberto, eu mesma. E depois por eu ter sido apontada por ela. Ela não fez com maldade. Ela era até uma mocinha bacaninha, mais velha, mas ela pontuou aquilo. Eu fiquei muito, muito, muito envergonhada. Mas, por que eu estou contando isso? Isto, queridos, é um detalhe importante para confirmar este cuidado que a mãe é que tem. Nariz de mãe é radar. E olhos de mãe é radar. E se não estão sendo, é porque está sendo consumido por esta correria e essas mudanças da sociedade moderna. Por não ter mãe, não foi pontuado isso para mim. Eu tive que aprender com a vida, entre outras coisas que a falta de mãe me trouxe. Então, quando eu falo de asseio, amor é cuidado, é ver se está limpinho, é ver se tomou banho. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eu cansei de ver inúmeras crianças, lá embaixo no prédio, brincando de manhã até tarde da noite, sem nem sequer ser chamada para um café, sem nem sequer ser chamada para tomar um banho. Enquanto eu chamava meu filho várias vezes para cuidar dele, aquelas crianças ficavam sem cuidados, algumas delas.
Então a importância de não termos apenas um título, mas sabermos que há uma responsabilidade sobre os nossos ombros em sermos mães. Há uma missão, e nesta missão envolve nós amarmos em várias facetas. A primeira delas são esses cuidados, e não somente asseio, uma boa nutrição, trazer alimento devido, fazer o jantar, dar o leite. Crianças que ficam horas e horas e horas com fome, ou a mãe lá na televisão, ou a mãe conversando com o vizinho, ou a mãe andando sei lá por onde, e as crianças com fome. Eu estou falando isso, amadas, por quê? Porque eu sou mãe, e por lidar com pessoas, nós temos visto isso. E cuidados é amor. Não adianta nós chegarmos e darmos dinheiro na mão dos nossos filhos e não cuidarmos deles, suprindo as suas necessidades básicas, humanas. E o Senhor nos chama a atenção para isso. Saúde. Crianças expostas a frio, a chuva, brincando até tarde da noite. Onde está a mãe desta criança? Às vezes eu volto da igreja, de noite eu vejo crianças sem blusa, e eu sou muito pegajosa com os meninos e meninas aqui da igreja, que eu considero todos meus filhos, e eu digo para eles: cadê sua blusa? Um que eu pego no pé muito é o Valins. Eu falo sempre para ele: cadê sua blusa, meu filho? Aí fica gripado, aí tem problema de garganta, aí pega uma pneumonia, enfim. Eu não estou falando de cuidados exagerados, que não podemos nem ser chamados de cuidados, mas neuroses. Não, eu estou falando de cuidados, coisas básicas, que demonstram amor. E muitas das vezes nós temos visto as mães se eximirem desse compromisso, desta obrigação. E isso é sério, mesmo porque muitas delas acabam se tornando mães tão jovens. Poderia dizer: não foi por escolhas delas. Claro que foi. Porque qualquer ação nossa, nós precisamos pensar nas consequências. Então vai uma dica para as moças que me ouvem: pensem nas consequências. Qualquer tipo de relacionamento, sexo antes do casamento, pode trazer muitas complicações para a sua vida. E uma delas são filhos sem pais. Então vigiem sobre isso. A palavra de Deus nos ensina muitas coisas sobre esta questão. Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da vestimenta adequada. Vestimenta para cada situação, ocasião. Se vai para uma festa, eu não posso ir de chinelo de dedo. Eu não posso mandar meus filhos para uma festa de chinelo de dedo. Ah, mas eu não tenho roupa. Olha, aqui em São Paulo é difícil você falar uma coisa dessa. Você vai no maior centro de compras da América Latina, maravilhosésimo, que é o Brás. Você se faz lá. O negócio é bom. Quem conhece o Brás aqui? Não tem por que ninguém andar mal vestido. Ou melhor, sem roupa. Não tem, gente. Não dá nem para andar furado, rasgado. Não precisa. Não precisa. Então, cuidados básicos que muitas das vezes não se tem. E isso demonstra uma coisa: a falta de amor. Porque amor é cuidados. E o que nós temos visto que isso não tem acontecido. Se manda crianças, adolescentes para determinadas festas ou locais com vestimentas que não tem nada a ver. E a gente sabe que por trás daquilo, porque a criança quis assim. Criança não manda em si mesma. Mas quem a dirige são seus pais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também.
Outro cuidado é entretenimento feliz, é ter tempo para brincar, é ter tempo para estar juntos, é ter tempo, sabe, para rir, para rolar na cama, para correr dentro da casa. Minha casa é um cômodo, não tem problema, vai da geladeira ao fogão, do fogão à geladeira, da cama, pula na cama, vai até o banheiro, sobe no vaso, cuidado, pode quebrar a bacia. É entretenimento, brincadeira, chutar uma bola, se seu filho é homem, está participando com as crianças. Boas maneiras, outro cuidado que demonstra amor, boas maneiras, comer, andar, sentar. Crianças que não sabem, já grandes, não sabem comer com garfo e faca, que se sujam inteiro, que derruba tudo. Isso é falta de cuidado de mãe. E aí você vai dizer, porque a mãe trabalha, ou então ninguém a ensinou. Eu não tive mãe e corri atrás para aprender. Com outras mães, com mães mais velhas. Eu fui atrás para aprender aquilo que eu não sabia, porque não me foi ensinado por falta da presença ali da mãe. Comer, andar, sentar. E vai uma dica aqui, mães, cuidem da maneira como suas filhas se sentam. Meu coração, eu acho que por não ter tido mãe, isso para mim é muito acentuado. Eu sou super mãe, sabe, aquela mãe não de super, de perfeita, mas de pegajosa, de estar junto, de querer fazer tudo direitinho. Eu acredito que porque não tive. Cuidem da maneira como suas filhas se sentem. Os homens são visuais. Então cuidado com as roupas que vocês põem nas suas filhas. Oriente-as. Eu tenho visto coisas absurdas. Moças se assentando com as pernas todas abertas. Desculpem os homens, fechem os ouvidos um pouquinho, porque eu vou corrigir alguns comportamentos das mulheres aqui, em nome de Jesus. Pernas abertas, parecendo tudo, até o útero. Isso desqualifica suas filhas. Isso não é uma coisa boa, é ruim. Isso tira o valor de sua filha. Então cuide desta parte. Cuide da roupa que ela vai vestir e da maneira de ela se assentar, para que suas partes íntimas sejam preservadas, porque ela não está à venda. Ou melhor, venda ainda se tem dinheiro. Hoje em dia a coisa não está nem para venda, está para doação de bazar. Isso é triste. Eu falo isso com um choro na minha garganta. E a culpa disso é de quem? Das meninas? Não, das mães. Então a responsabilidade sobre nós não é somente gerar, dar de mamar, trocar fralda, e muitas das vezes fazemos mal esse serviço. Eu sei que você não aceitaria se fosse um homem que estivesse falando isso, Mas você vai ter que aceitar, porque eu tenho 3 projetos. E eles já estão grandes. O Senhor deseja que nós nos corrijamos, para que os nossos filhos possam ser bênçãos lá na frente, e as nossas histórias ruins não sejam repetidas. Você pode dizer amém? Amém.
Cuidados com se assentar, com comer, o ir e o vir, responder aos outros. São cuidados que nós devemos ensinar para os nossos filhos. Eles não aprendem do nada. E muitas das vezes podem aprender com quem não sabe ensinar. E isso vai trazer muitos prejuízos para a caminhada deles. Eu quero falar com você também sobre esses mesmos cuidados, mas para os filhos espirituais. Queridos irmãos, isso é para todos nós agora e não somente para as mães. Deus nos tem feito seus discípulos e nos mandou que nós fizéssemos discípulos para Ele. E fazer discípulos é ser um tipo de mãe e ser um tipo de pai espiritual. E é importante que nós aprendamos que fazer discípulos é amar. E amar na prática é ter cuidados. Amar na prática é ver aquilo que o discípulo, por ser menor e por ser filho, não viu ainda. Então é necessário que nós ensinemos, que nós orientemos, que nós ajudemos a tirar o mau cheiro da vida passada, da vida anterior. Que nós ajudemos, cuidando, mostrando as vestimentas adequadas, a maneira de se comportar na casa do Senhor, a maneira de se comportar na sociedade. Nós ensinemos. É importante que nós assumamos o nosso lugar também e desempenhemos bem esta missão de sermos mães e pais espirituais. Deus tem nos dado muitos filhos espirituais, amém? Você pode dizer obrigada, Senhor? Obrigado, Senhor. Muitos aqui já têm cuidado de alguns filhos espirituais. E esta missão é muito importante, mas ela é importante quando nós entendemos que precisamos amar os nossos discípulos e cuidar bem deles. A segunda coisa que faz parte do amor é a disciplina. Olha o que diz alguns textos da Bíblia, e eu gostaria que você abrisse agora a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Nós vamos 4, diz assim a palavra do Senhor: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Agora capítulo 29, passa as páginas aí, Provérbios 29, versículo 15, 29, versículo 15 e 17, olha o que diz lá: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Versículo 17: discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Agora olha o que a palavra de Deus diz sobre Ele mesmo, sobre Deus com relação a nós. Está lá em Hebreus, lá no final da Bíblia. Hebreus, capítulo 12, o versículo 6 a 8. Hebreus 12, versículo de 6 a 8. Vamos ler o versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Queridos, é a própria palavra de Deus que fala de disciplina. Então,
A missão de ser mãe envolve amar, mas amar com disciplina. Amor é disciplinar, e disciplinar é amor também. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo, pelo menos no nosso país, né, que disciplinar um filho virou caso de polícia. Eu atendi uma mãe que disse que o filho chamou a polícia para ela. E essa mãe, para provar para mim como o filho era, ela filmou o filho fazendo algazarra dentro de casa. E quando eu falo algazarra, não é brincando, é derrubando as coisas, jogando tudo. Porque ela disse não para ele. Nós temos aí, pela própria lei do nosso país, a chamada absurda lei da palmada, que tira dos pais a obrigação de disciplinar. Eu sei que você pode dizer, pastora, mas é por causa dos abusos do espancamento. Eu quero dizer também para você que mesmo com esta lei, os espancamentos estão continuando. Mas esta lei foi criada de uma forma até mesmo diabólica para tirar dos pais a verdadeira orientação bíblica, que é disciplinar os filhos. E você ouviu eu lendo aqui na palavra que é Deus que manda que nós disciplinemos os nossos filhos. E ele diz que a vara, ela traz correção, e que disciplinar é amor, e que ele, por nos amar, também nos disciplina. O filho entregue a si mesmo envergonha os seus pais mais tarde. E isso é verdade. Eu precisei disciplinar meus 3 projetos. Um deles precisou de mais disciplina, mas valeu. E eu fazia isso com amor. Pastora, que absurdo, não é não. Fazia com dor no meu coração, assim como Deus também, quando nos disciplina, Ele faz com dor no coração. Por quê? Porque ainda não aprendemos, mas Ele o faz para que nós possamos ser abençoados e não vivamos à mercê dos nossos erros, que muitas das vezes, queridos, não só prejudica aquela criança ou aquele filho, mas vai prejudicar toda a sua descendência lá na frente. É importante nós entendermos que a disciplina é um mandamento do Senhor e que amar é disciplinar. E cá para nós, os filhos espirituais, eles não podem também ser alisados. Você não pode temer discipliná-los. Obviamente você não vai disciplinar com vara física, né, de árvore, galho de árvore aos seus filhos espirituais. Mas existe também a disciplina com vara espiritual. Muitas das vezes nós estamos vendo nos nossos discípulos, nas pessoas que nós estamos cuidando espiritualmente, que estão andando errado, uma vez, outra vez, 2 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E é necessário discipliná-los. Discipliná-los em amor, repreendê-los, exortá-los em amor, e não ficar se escondendo. Não é para você tomar posse da vida do outro e nem dizer para o outro que você manda no outro, nada disso. Mas é mostrar para ele a palavra de Deus e dizer que aquele comportamento está trazendo prejuízos para a sua vida, para a sua alma, para a sua família e principalmente para o seu relacionamento com Deus. Então é importante, isso é amor. O amor disciplina os filhos que são entregues a si mesmos. Eles não só envergonham seus pais, mas eles se sentem inseguros, abandonados e futuramente eles terão vidas muito frustradas. Aí você pode dizer, mas eu criei meus filhos sem discipliná-los. Se eles não precisaram de disciplina, glória a Deus. Mas se precisou e você não o fez, você pode ter certeza que alguém está pagando esta conta. E este alguém pode ser a esposa dele ou o esposo dela. Isso é importante, minhas irmãs e amigas que estão aqui. A terceira parte
parte do amor, a maneira de nós amarmos é estruturação emocional. Amar também é dar estrutura para as emoções dos nossos filhos. E essa estrutura emocional vem com palavras de encorajamento, vem com palavras de elogios, vem com palavras de bênçãos. É importante nós entendermos que nós temos um veículo poderoso. E esse veículo chama-se língua. Diga, minha língua é muito importante. Ela é poderosa, tanto para trazer vida, como para trazer morte. Mas eu e você vamos preferir trazer vida com a nossa língua. Amém, meus irmãos? Elogiar, falar palavras de encorajamento, em vez de seu burro, sua burra, seu tapado, seu imbecil, seu não sei lá mais o que. Você vai encorajar, você vai pôr para frente, você vai levantar aquela pessoa, aquele filho, aquela filha. Você vai levantá-la para que ela acredite nela mesma. Aí você vai dizer, mas pastora, ninguém fez isso comigo. Lembra que eu falei de mudança de história? Não queira que a história triste da sua vida se repita. Eu não tive mãe, mas os meus filhos têm mãe. Aleluia. Eu não fui cuidada por mãe, mas eles estão sendo cuidada por mães, por mãe. Eu não tive abraço e carinho de mãe, mas eles têm abraço e carinho de mãe. Eu não tive oração de mãe, mas eles têm oração de mãe. Esse negócio de nós ficarmos passando a bola, nos justificando, eu não tive, e daí? Você não teve, mas pode adquirir hoje para abençoar teus filhos. Amém, minhas irmãs? Podemos fazer a diferença nas próximas gerações. Podemos fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Porque o pai dele nos abandonou. Não importa. Sabe por que não importa? Quem perdeu com isso foi ele. Ele perdeu o privilégio de cuidar de projetos tão preciosos e únicos na terra, que eram os filhos dele. Então não passe a bola. Assuma o seu lugar, assuma a sua missão de ser mãe. Ame seus filhos, estruture-os emocionalmente, ajudando para que o seu caráter, o caráter de cada um deles seja forjado com uma vida de retidão. Por quê? Porque você está passando isso para eles. Encorajamento, elogio, bênção. Eu não consigo, mãe, eu sou burro mesmo. Não é não, você é inteligente. Vai para frente em nome de Jesus. Amém? Cadê as mães aqui, ó? Amém, irmãs? Quem, mãe que estiver dormindo, você dá um beliscão nela. Tá bom? Vamos fazer como a gente fazia com os filhos pequenininhos, para ficar quieto no meio dos outros, para que ninguém visse. Aquelas mães mais bravas, né? Se liga, mulher, em nome de Jesus. Deus está te dando essa oportunidade. Você está neste local, é casa de Deus, você está ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Então fique ligada, em nome de Jesus. Estrutura emocional. E olha, o interessante que Deus faz isso conosco. Ele é um Pai maravilhoso. O Senhor se relaciona conosco dizendo: vai nesta tua força, mulher valente, homem valente, aleluia. Ele está sempre falando palavras de encorajamento. A gente vai para ele e diz: Senhor, eu estou sozinha. Ou então começa a reclamar e ele vem com uma palavra e diz: eu estou contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei, aleluia. É um Deus lindo, é um Pai maravilhoso, que tem sempre palavras de ânimo, palavras de força,
sua filha. Esse é o tempo. Eu sei que você está cansada. Olha, essa mulher que você está vendo aqui é só Jesus na minha vida. Eu corro. Mas corro. E olha, não é na academia não, tá, gente? Não é não. Se fosse, tava bom. Não, eu corro o dia inteiro. Não paro. É o tempo todo fazendo um monte de coisa, Isso é uma das especialidades da mulher, né? Fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Então eu ponho roupa na máquina, eu estendo uma outra, eu cuido do feijão, eu lavo a louça, eu atendo um filho, eu acordo um outro que ainda não acordou, entendeu? E vai por aí afora. Eu sei que você faz a mesma coisa. Não importa, tenha um momento de amor. Abrace seu filho, mesmo que o seu coração esteja acelerado das preocupações, abrace-os. Quem sabe até mesmo o teu coração vai sossegar com aquele abraço. Há quem diga que nós precisamos de pelo menos 8 abraços por dia. Tem mães que não dá nenhum por ano. O sangue de Jesus tem poder, né? Vamos sair daqui mudadas. Amém? Está fraco. Vamos sair daqui mudadas, mães? Amém. Amém. Em nome de Jesus. O Senhor nos traz palavras de encorajamento. Deus nos ensina em sua palavra para que nós também usemos desta nossa missão para estruturar as emoções dos nossos filhos, físicos e espirituais. Põe teu discípulo para frente. Fale coisas boas. Deus fala coisas boas para você. Levante, encoraje as pessoas. Não tenha palavras de derrota na sua boca. Mas pastora, eu só tenho palavra de derrota. Olha, abra o cérebro. Coloque isso aqui, ó. Ui. Palavra de Deus. A palavra de Deus na sua mente vai limpá-la de tal maneira que não vai sair da sua boca a palavra contrária. Quando for sair a palavra contrária, a palavra de Deus vai vir cortando e você vai falar palavras boas. Aleluia! Porque esse Deus é lindo, Ele traz encorajamento para nós, Ele nos levanta. A segunda coisa que é a nossa missão de ser mãe é ensinar para formar o caráter. Em 2 Timóteo, o texto que nós lemos, só que agora o capítulo 3, 2 Timóteo 3, abra lá a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 14 e o versículo 15 diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? E Provérbios, capítulo 31, aquele livro que nós lemos também já, fica depois de Salmos, livro de Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler o versículo 1. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Agora o capítulo 1 de Provérbios, vamos voltar lá, no mesmo livro, só que no início do livro, vamos conferir aqui, capítulo 1, versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Amém? Ser mãe. A missão de ser mãe é ensinar para formar o caráter. Quando nós lemos o texto de Timóteo, o apóstolo Paulo ali, ele está fazendo menção a Timóteo daquilo que ele havia aprendido com a sua mãe. E lá no primeiro versículo, capítulo 1
Timóteo, versículo 5, fala que ele também aprendeu com a avó. Então 2 gerações de mães foram mulheres ensinadoras, foram mulheres que se preocuparam em formar o caráter de seus filhos. Isso é muito importante, ensinar. Ninguém nasce sabendo, minhas irmãs e meus irmãos. Nós aprendemos as coisas, tudo pode ser aprendido. Então é importante que as primeiras pessoinhas que nós vamos ter como dependentes nossas, que são os filhos, é importante que nós entendamos esta missão, que quem ensina somos nós. Então nós precisamos observar o que estamos ensinando para formar o caráter delas. A mãe de Timóteo ensinou a palavra de Deus para ele, ensinou os mandamentos do Senhor, ensinou a Timóteo a temer a Deus, ensinou a Timóteo a amar ao Senhor, ensinou a Timóteo a orar. A missão de ensinar significa orientar, instruir com toda a sabedoria e temor a Deus. O mundo está precisando de mães que queiram ensinar, parar para ensinar coisas importantes para o caráter de seus filhos, ensinar sobre a vida. Ensinar que a vida não é cor-de-rosa, ensinar que a vida não é um parque de diversões, ensinar que as nossas atitudes têm consequências. Ensinar, isso é muito importante. Instruir, ensinar o respeito devido às autoridades. Que coisa absurda! Nós temos ouvido falar de professoras em classes, na própria classe, na própria hora de aula, apanhando dos alunos. É um desrespeito geral. Às vezes, da própria autoridade que deveria dar o exemplo. Mas o que eu estou destacando é exatamente esta falta de respeito nas relações humanas. E da onde vem isso? Da sociedade? Não, vem do lar. Nossas famílias precisam ser estruturadas. Precisamos voltar aos princípios e valores de Deus. E um deles é ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. É ensinar as sagradas escrituras, os mandamentos do Senhor, é instruir sobre a vida. Por exemplo, este livro de Provérbios que nós estamos lendo, é um livro que ele ensina você a viver bem. Ele te corrige de comportamentos humanos errados. É um livro que te faz ser uma pessoa centrada. É um livro que te ajuda a diminuir os erros. Esse livro fala de tudo que diz respeito aos relacionamentos humanos e às inclinações humanas nesta terra. E ele nos ensina no meio delas. Então é importante que nós entendamos que ser mãe, a missão de ser mãe, tem que vir no bojo, tem que estar com a responsabilidade de ensinar para formar caráter. E isso custa, vai custar teu tempo, porque muitas das vezes o filho fez algo na escola e ele está fazendo várias vezes. Eu já ouvi de professoras, porque eu tenho professoras na família, e de colegas também professoras, e eu tenho parentes professores, que muitos pais são chamados à escola para ouvirem a respeito dos comportamentos de seus filhos, e eles não aparecem. Alguns filhos dizem: meus pais não estão nem aí, minha mãe não está nem aí. Então está faltando este valor na relação
mãe e filhos, pais e filhos. Parar para ensinar. O ensino não é atribuição, responsabilidade da escola ou da igreja, mas é do lar, é da mãe, é do pai. Então, em nome de Jesus, vamos assumir o nosso lugar para que tenhamos famílias saudáveis, capazes de formar outras famílias abençoadas. E os erros que cometeram conosco, eles não se repetirão, porque nós não vamos permitir. Você pode dizer amém? Amém. Formar caráter envolve ensinar. E terceiro e último, ser exemplo. Ser mãe. A missão de ser mãe, uma de suas atribuições é ser exemplo. Lá em Provérbios 31, versículo 28, diz assim: seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Seus filhos se levantam e a louvam, seus filhos se levantam e a elogiam. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo, a gente já leu, não vou repetir, mas esse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que ele se alegrava com o comportamento de Timóteo, porque ele via em Timóteo o exemplo que a mãe dele tinha deixado para ele. Eu vejo que em você, Timóteo, há uma fé firme, tal como havia na sua mãe. Que exemplo nós temos deixado para os nossos filhos? Que exemplo nós temos dado aos nossos filhos? Que exemplo as mães de hoje estão deixando para os seus filhos? Timóteo teve o exemplo de sua mãe e de sua avó. Nesta mensagem, o Senhor, Ele trouxe um despertamento, está trazendo um despertamento para o meu e o seu coração, para que nós saiamos do patamar somente do título, de gerar filhos e de ser mãe, para assumirmos a responsabilidade da nossa missão, de ser mãe que ensina, que ama com todas as suas facetas e ser exemplo, porque a palavra de Deus nos mostra que Deus nos deu exemplo de tudo quanto Ele nos pede em sua palavra. O Senhor Jesus nos deu exemplo em todo o seu ministério de tudo quanto Ele pregou no seu Evangelho. O Evangelho de Cristo é um Evangelho prático. O Evangelho de Cristo não são ritos, não são dogmas. O Evangelho de Cristo é prática de vida, é vida reta, é vida santa, é vida feliz, é vida vitoriosa, é vida antenada com Deus. Isso é o Evangelho de Cristo. É vida cara limpa. E não vida com máscara, e não vida de religioso, mas é uma vida autêntica, é a vida de Deus dentro de nós. Isto é o Evangelho de Cristo. Ele nos deu o exemplo, e nós precisamos pensar nisto também, de sermos o exemplo para os nossos filhos. Muitas das vezes nós dizemos para os filhos, muitos pais, muitas mães fazem isso: filhos, vão para a igreja, porque lá você vai mudar. Mas ela fica. Esse menino precisa ir para alguma igreja. Essa menina precisa de Deus. Quem precisa de Deus primeiro, mãe, é você. É o pai. São os progenitores. São as autoridades dentro do lar. Somos nós que mostramos o caminho para os nossos filhos. É importante nós assumirmos essa nossa posição. Com certeza os nossos lares mudarão. Muitas das vezes você diz para sua filha e seu filho: você está mentindo.
e algumas mães e pais ouvem deles, você também mente? Menino, não fala palavrão. Mas o pai e a mãe não se cansam de se xingarem com palavrões. Eu não quero que você se meta com vícios, mas a mãe e o pai são viciados, ou em álcool, ou em cigarro, ou em drogas. Missão de ser mãe, de ser pai, é uma missão que envolve exemplo. E o Senhor está mexendo com você nesta noite, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele é o autor e criador da família. E Ele não quer que nossas famílias sejam destruídas. Ele quer que todos os projetos que Ele te confiou, mãe, você possa, de forma exemplar, entregar para Ele e dizer: Senhor, eu fui fiel com os meus projetos e eu desempenhei com excelência as obrigações e a missão que o Senhor me confiou. Amém, minhas irmãs? Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Primeiro